Mas quando a gente tem esse diagnóstico, né, que é um diagnóstico que muita pessoa tem dificuldade, é um baque, a pessoa tem medo de usar insulina, geralmente, né, Angela, a gente tem aquela questão de prescrever um medicamento, né, se prescrever um medicamento ali logo no início, né, que vai ajudar, né, chamado antidiabético oral. Você pode dizer para a Uhum. gente qual que é o antidiabético oral mais comum? Gente, o mais comum de todos é o metformina. Acho que quem tem diabetes ou que está começando o tratamento com diabetes ou que já está nos outros tratamentos com diabetes já passou pela metformina na vida, né? E eu queria falar um pouquinho agora com vocês como funcionam essas medicações, né? O que que acontece? O que que são esses tais de comprimidos para os diabéticos, né? Porque algumas pessoas usam comprimido, porque outras usam a insulina. Que história é essa que diabetes tipo 2 vira diabetes tipo 1? Vamos esclarecer um pouquinho isso. Bom, a metformina, o que que ela faz? Ela Também conhecida como glifagem, né? conhecida como glifage, é a famosa glifage. Vai me ajudando um pouquinho assim, porque eu lembro muito dos nomes não comerciais, né? Os nomes originais, que é o mais que a gente aprende na faculdade. Mas assim, vou tentar explicar o mais básico possível. A metformina, ela inibe a formação de glicose pelo fígado. Então, isso é bom, porque quando a gente está no estado de resistência insulínica, a gente não consegue produzir insulina suficiente. Assim, a gente está gastando muito insulina, não tem insulina suficiente para baixar a quantidade de açúcar do sangue. E, além disso, a gente tem uma produção aumentada do fígado de glicose. Para quem não sabe, o nosso fígado armazena glicose. Tudo que Então, a gente come em excesso, a gente armazena no fígado. então meio que o Fígado e fígado depois não entende, né? O fígado ele não entende o que está acontecendo. não entende. Então ele não entende que a sua glicemia tá alta porque tá faltando insulina para colocar toda essa glicose para dentro da célula. Ele acha que tá tudo acumulado que não tá entrando na célula porque tá faltando glicose. Aí o que ele faz? Ele começa a liberar a glicose na corrente sanguínea. Ele começa a pegar e falar: não, eu vou soltar aqui todo o meu estoque de glicose, vou jogar na corrente sanguínea porque não está entrando dentro da célula. Ele não entende que isso está do lado de fora. Imagina aqui dois lados, né? A corrente sanguínea e a célula. E aqui na corrente sanguínea tá cheia de sangue, tá cheio de Glicose. açúcar, aliás, né? E aqui o papel da insulina é colocar esse açúcar que está aqui dentro da célula. E aí não tem insulina suficiente para fazer isso. E aí o açúcar está todo acumulado aqui fora, na corrente sanguínea. E aí o corpo não entende isso, começa várias reações metabólicas que não são favoráveis para a gente. E aí o fígado fala: vamos enviar glicose para essa pessoa, vamos mandar mais glicose, Começa a vamos chover produzir no mais. molhado, né? Exatamente. Então ele falou assim: vamos começar a jogar glicose para essa pessoa porque ela não tem glicose, porque não está dentro da célula. Ele não reconhece que ela está acumulada no lado de fora, que seria a corrente sanguínea. O que a metformina faz? Ela inibe essa produção de glicose hepática, diminuindo a resistência de insulina. Uhum. Isso é bom, porque ela diminui, né, essa resistência à insulina, mas ela não estimula a perda de peso. O que a gente vê da metformina é assim, é uma discreta perda de peso nos pacientes que têm uma obesidade mais grave, assim, ele não tem um estímulo muito direto assim na perda de peso, mas a gente tem um bom resultado na diminuição de hemoglobina glicada nos pacientes. Então, geralmente, é o que a gente começa quando os pacientes, por exemplo, estão num pré-diabetes e sabe e conversam com a gente e falam: oh, acho que eu não vou aderir muito bem à dieta agora, por mais que a gente converse sobre isso, fale da importância disso. Aí a pessoa fala: ó, oh, não vou aderir muito bem à dieta, não consigo fazer os exercícios físicos e tudo mais. Aí a gente tem como opção iniciar já o metformina no pré-diabetes ou no comecinho do diagnóstico do diabetes tipo 2.
Mas de efeitos principais, a gente tem os efeitos colaterais. Os mais conhecidos são os efeitos gastrointestinais. Quem já provou, quem já usou metformina sabe que ele dá um pouquinho de diarreia, desconforto gastrointestinal. Geralmente a gente troca pelo de liberação mais lenta, que é o Glifage XR ou metformina XR. Uhum. Sim. A metformina realmente, ela tem esses colaterais, mas ela ainda é o fármaco mais prescrito para esses casos de diabetes, justamente porque o benefício é muito grande, né? Então, a pessoa está com a glicemia super descontrolada lá no momento do diagnóstico ou do pré-diabético, está indo para um lugar que vai ser ruim para ela, e a metformina, ela simplesmente diminui a glicemia, né, porque o fígado vai parar de liberar. Aí essa diminuição da glicemia permite que o pâncreas trabalhe melhor, permite que a insulina funcione um pouco melhor, né? Isso mexe em muitas coisas na pessoa, então são vias indiretas, mas vai atuar lá no cérebro, dando mais saciedade, porque com a insulina resistente a pessoa não sente saciedade, ela fica com muita fome, ela vai sentir um pouco de menos fome, isso vai ajudar no tratamento dela. Então, ela vai ter vários benefícios indiretos, por isso que é o fármaco de primeira linha, né? Mas a gente tem vários outros. Então, Exatamente. outro fármaco também que é bastante prescrito por causa de diabetes tipo 2 é, por exemplo, aquelas glibenclamida, sulfonilureia, hoje em dia não está sendo mais prescrito, né? Então, assim, hoje em dia está sendo sendo menos comum, né? Mas já teve uma época que esse boom de insulina que fazia, porque esse outro medicamento, né, que são os sulfonilureias, elas já atuam aumentando a produção de insulina. Então, vai lá no pâncreas e fala assim, libera mais, libera mais. E a glicemia cai também. Só que aí tem aqueles colaterais, né? Porque a resistência à insulina não está diminuindo tanto. Exatamente. E tirando que o aumento desse risco de hipoglicemia levava os pacientes ao aumento de peso, né? A vantagem dessa medicação é que é uma medicação de baixo custo, né? Uhum. Então é por isso. Então, assim, quem a gente vê usando uma glicazida, glibenclamida, a gente leva em consideração o fator financeiro. Mas, assim, é uma medicação, como o Marcelo falou, ele estimula a liberação de insulina. Não, ele não age diminuindo tanto a parte de resistência e tudo mais. Esse corte é apenas um pedacinho da live que a gente grava no Insulina em Dose Dupla, toda quarta-feira, às 8 da noite, na rede vizinha. Segue a gente lá para você não perder a próxima. Melhora a glicemia, mas aumenta o risco de hipoglicemia, né? O que é preocupante, porque, Tanto na parte de ganho de peso, quanto de complicação aguda. sim, a gente também tem outro fármaco, né? Que são aqueles inibidores de SGLT2, né? Que é um outro fármaco que vai atuar lá nos rins, né? Então, os rins, eles têm uma função importante na manutenção da glicemia, por quê? Porque eles detectam quanto de glicose está passando nesse sangue, né? Na circulação, e aí se tiver muito, ele excreta, só que ele excreta só um pouquinho. No caso do diabetes tipo 1, quando chega o diagnóstico, tem tanta glicose no sangue que ele joga tudo fora, vai jogando o máximo que dá fora, mas ainda assim não é o suficiente. E aí o que esses medicamentos, né, como a dapaglifosina fazem? Então, eles estimulam a excreção renal, né? Que seria que no final dá na excreção urinária de glicose. É uma medicação boa, assim, para diminuir glicose, né? Você estimula uma glicosúria. O que é glicosúria? Você urinar glicose, mas de principal efeito colateral que a gente tem nessa medicação é a infecção urinária de repetição. As bactérias precisam, aliás, né, de glicose para colonizar. E aonde elas vão achar essa glicose? Na urina da pessoa, né? Vai estar saindo, que ajudam a excretar, aliás, a glicose pela urina, é repetição de infecção urinária. Então, assim, geralmente a gente também tenta evitar, né? Uhum. Ou a gente usa aliado a outro hipoglicemia antioral, Sim. tenta fazer outra coisa. Não, e eu já vi também casos de que esse medicamento, eu sei que é um medicamento muito bom, mas em conjunto com a insulina, né,
pessoa que usa insulina também pode chegar a precisar, né? Quem tem diabetes tipo 2, pode fazer com que a glicemia fique baixa e a pessoa não detecte, por exemplo, uma cetoacidose, né? Exatamente. Tem essa questão também. Além do risco de desidratação, Uhum. né? Ela vai estar excretando mais glicose, junto com a glicose vai puxar a água para um efeito osmótico. Imagina, quando você põe açúcar ou sal dentro de um copo de água, você vai perceber que eles vão sugar essa água. Então imagina a sua urina com mais glicose, ela vai começar a puxar mais água junto. Então é isso que vai acontecer, você vai começar a puxar mais água para fora do seu corpo, você vai urinar mais. Então assim, você tem um risco de desidratação também com esse tipo de medicação, né? Que são a empagliflozina, dapagliflozina, todas essas flosinas. Uhum. Sim. E Isso é preocupante, mas em 99% dos casos não vai ser tanto medo, né? Então, a gente, nos casos assim, que a gente mais vê neles mesmo, é a infecção urinária de repetição, que na maioria das vezes é super contornável. A gente usa mais essa medicação como aliado das outras medicações. sim. E outra, temos mais uma aqui também, que são os inibidores da DPP4. O que é essa DPP4? Ela é uma enzima que degrada dois hormônios super importantes, que já vocês vão ficar sabendo, já devem ter ouvido falar deles, porque eles estão super em alta, os análogos dele, que é o GLP-1 e a GIP. São hormônios secretados pelo intestino e eles estimulam a produção da insulina quando a glicemia está alta. Eles inibem a produção do glucagon, ou seja, o glucagon ele faz aumentar a glicose do sangue. Então, o que ele faz? Ele não é um hormônio ruim, não é um hormônio do mal, mas em excesso vai fazer a sua glicemia ficar alta, piorando a resistência à insulina. E ele retarda o esvaziamento gástrico, ou seja, te dá a sensação de saciedade por mais tempo. Então, o que é o inibidor do DPP4? É inibir a enzima que degrada esses dois hormônios, o GLP-1 e o GLP, que são secretados pelo intestino. Então, eles são as glipitinas, né? As glipitinas. Sim. Exatamente. Então, o efeito esperado é que aumente a secreção de insulina apenas quando tiver a glicemia alta. Uhum. E isso é bom. Então, isso é bom para a gente não ter aquele efeito colateral de hipoglicemia igual a sulfonilureias, por exemplo, que são aqueles medicamentos que agem aumentando a produção de insulina o tempo todo. Uhum. Interessante.